mais todos os mecanismos para transformá-los em aviões também por acaso. Como é que a ciência diz que isto aconteceu? Aconteceu devido ou com base nas mutações. Quando acontece uma mutação, reescreve-se a informação que está no ADN. O DNA é um código com 3 letras. Vamos pegar numa frase feita com palavras de 3 letras. A tradução seria o gato e o chapéu. Perdão. Portanto, tiramos o C, troca-se através de uma mutação e a frase lê-se qualquer coisa, ata. Handete, he at. Exatamente. So instead of the cat and the hat, you have the at. Portanto, a mutação, como veem, transforma esta frase em algo inútil. E a ciência concorda que este mecanismo que serve para as mudanças é inútil. Mas eles dizem, ocasionalmente, entre milhões de más mutações, aparece uma boa. Será que há um exemplo de isto acontecer? Sim, se forem aos livros, vão encontrar um exemplo. É chamado uma doença da anemia. Nas zonas onde existe malária, a doença da malária, quem tem este tipo de mutação, as nossas células vermelhas de quem tem esta doença, em vez de serem redondas, os glóbulos vermelhos, têm um formato de meia-lua, uma espécie de meia-lua. E o parasita da malária não consegue entrar nas células. E, portanto, estas pessoas têm uma vantagem, porque não apanham a doença da malária. É um exemplo de uma boa mutação, certo? Estão de acordo? Errado. É uma mutação muito má, porque se tivermos este tipo de células, nós estamos sempre doentes. Não morremos de malária, mas morremos da doença da anemia. Esta não é uma boa mutação, na verdade não existe um único exemplo de uma boa mutação que se tenha observado. Se uma célula apareceu por acaso, e reparem que para viver é preciso haver complexidade, portanto algo muitíssimo complexo apareceu por acaso, mas se eu quero continuar que a evolução avance, eu não posso ficar com uma célula só, tenho de tornar multicelular. Nós não consistimos apenas de uma célula. Somos feitos de centenas de milhares de células diferentes. O que é que isso significa em termos da genética? Aqui temos uma célula do músculo e aqui uma célula do sistema nervoso. Será que a amiba original tinha uma célula de nervo e uma célula de sistema nervoso e uma célula de músculo? Só tinha uma célula. Nós temos milhares de células diferentes, mas vamos concentrar-nos nestas duas. Significa que eu preciso ter muito mais genes. Eu preciso de um gene que diga tu vais ser uma célula de músculo e outro que diga tu vais ser uma célula do sistema nervoso, um axónio. De onde é que vem o gene adicional? Acaso ou desígnio? Pum! Aparece uma casa. Milhares e milhares de vezes repete-se esta explosão e sempre aparece uma casa. Cada novo gene é preciso um evento desta pouca probabilidade. Agora é preciso muita, muita fé. Mas há outro problema ainda. Se eu tenho 2 tipos de células, eu tenho de ter alguma forma de ligar um gene e desligar o outro. Não poderíamos ter músculos na nossa cabeça, que não davam muito jeito. Se eu tenho 2 luzes, quantos interruptores é que eu preciso? 2. Desligo uma, desligo outra, ou as 2, mas preciso de 2 interruptores. Será que a célula original, de onde as coisas evoluíram, tinha este tipo de interruptores? Não precisava deles. De onde é que vem então este interruptor? Bomba em casa, mais uma vez. Cada vez que temos um novo gene, precisamos de um acontecimento deste tipo. E mesmo assim não chega. Se eu tenho 2 células, qual era o interesse de ter músculos no meu braço e células nervosas na minha cabeça, se as duas não conseguissem comunicar de alguma forma? Seriam inúteis. Portanto, preciso de genes que lhes digam o que é que elas são, preciso de genes que as desliguem ou que as liguem, preciso de genes que controlem a sua fisiologia, o seu crescimento, e preciso de genes que controlem a sua embriologia, ou seja, o seu aparecimento. E isso apenas para 2 células. E o que dizem de centenas de milhares de células? Neste caso, temos de acreditar em explosões nucleares atrás de explosões nucleares a criar várias cidades de Nova Iorque. Porque isto é tudo genotipo. E pior ainda, se achamos que a fisiologia deste pássaro é bastante complexa, vamos falar do caranguejo. Alguém estudou este processo? You sit there studying it, right? Este pequeno verme encaracolado ou enrolado. Será que ele tem este Krebs cycle? O ciclo de Krebs? Sim, ele tem. E a amiba unicelular, será que tem? Também tem, também faz isso. E este ciclo fisiológico é tão complexo que precisa de tantos genes que se um pássaro o tem e uma amiba também o tem, isso significa
que foi preciso que ele evoluísse muitas vezes ou que estava lá desde o início. Desde o início. No verme encaracolado ou enrolado, será que ele tem este Krebs cycle? O ciclo de Krebs? Sim, tem, ele tem. E a amiba unicelular, será que tem? Também tem, também faz isso. E este ciclo fisiológico é tão complexo que precisa de tantos genes que se um pássaro o tem e uma amiba também o tem, isso significa que foi preciso que ele evoluísse muitas vezes ou que estava lá desde o início. Desde o início. Uou! Uou! Complicado. Todas estas estruturas complexas fisiológicas têm de ter estado lá desde o início porque são comuns a todos os seres vivos. Já não estamos a falar de bombas nucleares a construir cidades de Nova Iorque, estamos a falar em bombas do tamanho do universo. Isto é inacreditável. A seleção natural é completamente inútil se não houverem duas variantes. Se eu quero saber quem é que é melhor ou qual é a variedade que é melhor do que outra, tem de haver pelo menos quantas? Duas, para poder comparar. E, portanto, tudo o que nós falamos até ao momento temos de duplicar a complexidade, porque tem de haver dois para haver seleção natural. Vamos dizer que mesmo assim aconteceu, mesmo com a duplicação. Temos uma borboleta branca e uma borboleta preta. Se elas estiverem num fundo negro, a branca é muito visível e a preta não se vê tão bem. Os pássaros veem a branca e comem-na. Muito bem. A seleção natural, então, faz o seu trabalho e o que é que faz? Favorece a preta. Se continuar assim, o que é que acontece às brancas? São extintas. É fácil, é assim que funciona. Começamos com duas e no fim da seleção natural ter feito o seu trabalho, quantas é que sobram? Uma. 2 menos 1 dá 1. Portanto, temos mais ou temos menos do que quando começamos? Temos menos. Portanto, expliquem-me como é que um mecanismo que cada vez faz menos variedade consegue criar mais e mais variedade de espécies no planeta. Ninguém me conseguiu explicar isto até hoje e eu tenho tentado com bastante intensidade. Perguntei isto a professores universitários. Eles ficam zangados quando eu pergunto. O que é que a raiva vos diz? Eu tive um professor que pegou nos seus livros, literalmente ele fez isto, atirou-os para o chão, gritou, saltou, viu pequenos pulinhos e foi embora da sala. E os estudantes olharam para mim, eu olhei para eles e eu disse, se pegarmos numa pedra e atirarmos para um beco escuro, se atirarmos a pedra a um cão e o cão começar a ganir, quer dizer que lhe acertamos. É muito simples. Então falemos de cães, já que estamos neste assunto dos cães. Aqui temos o Chihuahua, o grande Danois. E aqui temos todos os formatos e tamanhos de cães. De onde vieram estas raças todas de cães? Eles vêm do lobo. Do lobo. Foram emergindo ou evoluindo a partir dos lobos ao longo do tempo. Mas os lobos não têm muito o aspecto de um Chihuahua, não é? E também não são parecidos com um grande Danois. Também não têm orelhas fofinhas e longas como este cão. E também não têm cabeleiras engraçadas como têm estes cães. Mas sabemos que eles vieram dos lobos. E o que é que isto nos diz? Que todos estes genes são alelos. Todos tinham de estar presentes no lobo, todos estes genes que deram origem a estas características. Não se exprimiam, estavam lá, mas estavam desligados. Quando se começa a procriar e vão-se eliminando alguns destes genes, encontra-se toda a variação desde o Chihuahua até ao Grande Danois. Isso significa que o lobo tem de ter muito mais genes do que alguma vez são expressos no seu fenotipo. Como é que aqueles genes apareceram no lobo? Porque, como veem, eles tinham de estar lá. Como é que eles apareceram no lobo? Duas escolhas, mais uma vez. Apareceram lá porque alguém os pôs lá. Foram desenhados, houve um desígnio por trás disso. Temos aqui dois caravelhos. Temos a pequena joaninha, uma espécie de joaninha, que é vermelha e preta. E temos aqui uma completamente preta. Portanto, eram vistas como duas espécies, estes dois animais. Até que se descobriu que uma aparece numa época do ano e outra aparece noutra época do ano. Portanto, têm de ser diferentes tipos de genes que são ativados e desativados em diferentes alturas. E acontece o mesmo com todo este tipo de animais. E, portanto, isto é tudo uma espécie com genes que são desligados ou ligados. Muito bem. Alguma vez viram uma borboleta?
Se viram uma Imagine that borboleta, you imaginem que nunca tinham visto uma borboleta na vossa vida. Chegaram a este planeta do espaço e são a única pessoa aqui que nunca viu uma borboleta. E vemos ali uma minhoca gorda. E estamos a apanhar estas minhocas. Seriam uma espécie. Diriam que isto é a mesma espécie, a larva e a borboleta. Serão uma espécie? Nem pensar. Uma é completamente diferente. Um verme é completamente diferente de uma borboleta. E portanto o verme é uma máquina de comer. E a borboleta voa maravilhosamente. Os genes da borboleta estão na larva? Sim, Yes. com certeza que sim. Estão a ser exprimir na lagarta? Não. Portanto, há ali alguma coisa, alguns genes que conseguem desligar todos aqueles genes, outros genes. Mas quando ela muta, ela se transforma, os genes são ligados, desligam-se os outros e aparece a borboleta. E, portanto, há um grande número de genes na larva ou na lagarta que nunca poderíamos saber que existiam até que eles foram ligados. É assim? E, portanto, lembrem-se da ideia da bomba e da casa que tem de acontecer muitas vezes seguidas para que isto possa funcionar. A ciência diz-nos que a variedade aumenta quando se dá a fertilização. E para isso é preciso o processo chamado a meiose. Este é o processo de fertilização. Para a fertilização é necessário um macho e uma fêmea. E por causa desta união de dois seres diferentes, a descendência pode ser mais variada. Vamos olhar à nossa volta. E, por favor, as duas pessoas que estão aqui que são exatamente iguais uma à outra, por favor, levantem-se para nós vermos. Não somos, não existe. Mesmo os gêmeos não são exatamente iguais. Não há ninguém aqui que seja exatamente igual a outra pessoa. Temos genes diferentes, mas somos todos humanos. Através deste processo, a vossa descendência vai ser diferente do que vocês são. Os nossos filhos não são exatamente iguais a nós. Este processo não aumenta nada até que a criança nasça. Apenas quando tem resultado, temos mais variedade. Portanto, como é que o macho e a fêmea apareceram em primeiro lugar? Ajudem-me. Foi por acaso. Foi por acaso, eles estão ali a trocar genes um com o outro. Deixem-me pôr isto de uma forma mais simples. Eu estou a escrever um livro de como construir um avião. E agora quero mudar um pouco este avião. Vou ao meu computador, seleciono algumas frases, copio e ponho-as noutro sítio do manual. Portanto, eu rearranjo o que está escrito no livro. Isso muda o avião? Bom, só quando o avião estiver construído. A mesma coisa aqui. Apenas está a reescrever o que está no livro de instruções, não se está a construir nada, e isto aconteceu por acaso. É um mecanismo tão complexo, isto é o nosso conjunto de genes, e trocam informação entre vários genes. Digamos que o azul é o meu pai, o vermelho é a minha mãe, e eles trocam informação. Eu tenho um pouco de pai, de mãe, de pai, de mãe, um pouco dos dois. A enzima percorre o gene e corta exatamente no sítio certo. No lado do pai e no lado da mãe. Tem de fazer um corte exatamente no mesmo sítio. Se ele cortasse um nucleótido mais à frente, o próximo gene seria, como vimos há pouco, e nós seríamos algo disforme. Portanto, não pode haver aqui o mínimo erro. E isto acontece centenas de milhares de vezes, sem um único erro. Temos enzimas que aliviam a tensão, temos outro tipo de enzimas que absorvem os movimentos de rotação, temos enzimas que leem esta sequência muito rigorosamente, temos um conjunto de enzimas e mecanismos que vão corrigindo alguma coisa que está a correr mal, e tudo isto aconteceu por acaso. Faz com que o vídeo que eu vos mostrei seja uma brincadeira de crianças ao pé disto. Por acaso, é como irmos para quem fabricou a nave espacial Challenger, e quando ela está lá no espaço, dizemos ao chefe, ao cientista principal, o chefe da missão, é espetacular como este foguetão apareceu realmente por acaso. Ele punha-os numa camisa de forças e mandava-os internar, com certeza. É exatamente o que os cientistas acreditam em relação à célula. Vamos dar agora um novo olhar às coisas. Temos aqui um peixe que vive nas grutas e não tem olhos. A ciência diz que isto é uma nova espécie que surgiu. Temos aqui outro animal que vive nas grutas e que não tem olhos também. Temos aqui uma espécie de inseto uma salamandra também sem olhos. Uma barata das cavernas também não tem olhos. Se eu pegar numa destas baratas, como existem no Havaí, nestas ilhas novas elas entram nas grutas e depois de 8 meses elas perdem os olhos. Isto é evolução? Não.
Eu acredito que tudo o que está a acontecer nestes processos, o estímulo